Olá, tudo bem? Vamos para a segunda parte do capítulo 7, o último capítulo desse livro tão precioso, que fala que, além da oração, nós precisamos ter outras disciplinas espirituais em prática. Então, falamos do jejum, falamos da meditação da palavra, falamos da comunhão e hoje vamos falar da confissão. Vivemos em momentos de incertezas, receio, competições acirradas em todas as possíveis formas. É um quadro caótico que leva muitos ao desespero, à depressão, à desesperança. Nós, cristãos, não estamos imunes a tudo isso e também somos atingidos pela louca corrida que se tornou a vida no século XXI. Infelizmente, os seres humanos estão se tornando cada dia mais hipócritas, excelentes atores interpretando em cada vez mais com mais frequência o papel de alguém que ele não é e que ele nunca será. A humanidade tem se aperfeiçoado na má arte de enganar a si mesmo e aos outros. E a pior constatação, a mais triste, é que muitas vezes nós, cristãos, estamos levando essa hipocrisia e intolerância para dentro da igreja. O escritor Richard Foster, em seu livro Celebração da Disciplina, diz: o caminho do crescimento espiritual em relação à disciplina da confissão, que a consideramos uma prática muito difícil, em parte é porque vemos a comunidade dos crentes como uma comunhão de santos, antes de vê-la como uma comunhão de pecadores. Chegamos a sentir que todos os outros progrediram tanto em santidade que nós nos encontramos isolados e sozinhos em nosso pecado. Por causa disso, não suportaríamos revelar nossas falhas e deficiências aos outros. Portanto, escondemos-nos uns dos outros e vivemos em mentiras veladas em uma hipocrisia. Com a alma doente e o que menos se deseja é expor o eu, o interior mostra a cara lavada, desnudar-se diante dos outros. E para nos protegermos, recorremos às máscaras, disfarces que usamos para nos apresentar diante de uma sociedade pela qual não queremos ser reconhecidos como verdadeiramente somos. A máscara nos ajuda a não expor nosso pecado diante dos demais. Exercer a disciplina da confissão é exatamente o contrário de tudo isso. É primeiro considerar os pecados do Pai, lembrando que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Segundo, é compartilhar nossas fraquezas com os irmãos, a fim de que sejamos ajudados e curados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. Tiago 5,16. O rei Davi falou da situação grave de quem acolhe o pecado dentro de si, mas não o confessa e vive uma vida mascarada. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Salmos 32, de 3 a 4. A disciplina da confissão traz cura, libertação e restauração à alma adoecida pela transgressão. Se desejamos interceder pelos filhos, precisamos chegar diante do Pai com sinceridade plena de coração, em transparência, tendo confessado os pecados e aberto o peito para aquele que tudo sabe. Amém? A outra disciplina diz a respeito de serviço. A Bíblia relata certa ocasião em que Jesus deu uma tremenda lição de humildade aos seus discípulos. Durante uma caminhada rumo a Jerusalém, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se do mestre e pediu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mateus 20. No entanto, negou o pedido e disse exatamente o contrário do que todos aqueles que estavam ao redor esperavam. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20. Imagino a surpresa dos discípulos. Como seria possível que o mestre falasse que viera para servir? Que loucura
de aula era aquela? A verdade é que Jesus estava preparando aqueles homens para enfrentar tudo o que os aguardava na missão de proclamar o Evangelho. Hoje também funciona assim. Muitos cristãos acham que não foram chamados para trabalhar, para fazer o serviço do reino. Pelo contrário, creem que já fazem demais na vida secular e que na igreja não deveria haver trabalho. Assim, tais pessoas se julgam importantes demais para servir os irmãos. A disciplina do serviço é um caminho importante que nos leva à humildade. Como interceder pelos filhos sem humildade? Devemos entender que mesmo que as mães devam ser honradas, respeitadas e obedecidas por sua prole, precisamos ser serva dos filhos. Isso significa estender-lhes todo o cuidado e orar como quem busca o melhor para eles. Nossas orações nunca devem se apresentar em tom de superioridade, mas como serviçais daquele por quem intercedemos. Humildade, entrega, abnegação. Isso tudo caracteriza a oração de uma mãe que serve ao filho, ao levar petições ao pai em favor deles. O serviço é uma disciplina muito importante, porque quando disponibilizamos tempo, habilidade e até recursos para servir de coração, as pessoas por quem intercedemos ganham um serviço de qualidade e amor. Também nos colocamos em posição de humildade para com elas. Claro que não podemos saber se todos os que servem são humildes de fato. Alguns podem não ter a motivação certa e ser superiores e arrogantes, mas é certo que a disciplina do serviço nos ajuda a trabalhar o orgulho e a vaidade, para, como imitadores de Cristo, podemos dizer com sinceridade: vim para servir. Solitude. Há momentos na vida nos quais pensamos em desistir de tudo. Quem nunca viveu um período assim na hora em que a dificuldade se apresenta? Mas desistir não resolve o problema, tampouco põe as coisas no lugar. Seria bom que nessas horas aparecesse alguém com muita sabedoria e nos levasse a um canto, a um lugar onde pudéssemos ficar a sós para ouvir orientações e conselhos. Assim sairíamos do burburinho do dia a dia e ouviríamos com mais paz de espírito as palavras que nos apontariam o caminho. Agora pense em como seria interessante fazer essa parada não somente nos momentos de tribulação, mas em qualquer hora da vida. Ir a um lugar calmo e tirar um tempo com nós mesmas e com o Senhor. A correria da vida já é uma indicação de que precisamos de um oásis de vez em quando. Não fomos criadas para viver sozinhas, mas sim em família, com amigos, em comunidade. Deus criou o homem como um ser social. Não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2:18. É bom ter gente por perto, mas não devemos nos esquecer de que o silêncio também tem suas maneiras de falar. A calma também tem os seus sons. Tirar esses momentos para si significa buscar a solitude. Jesus praticava a disciplina da solitude. Lemos na Bíblia que muitas vezes ele se retirou sozinho para buscar, no silêncio, tempo com o Pai para refletir quanto às melhores decisões a tomar. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Lucas 6, de 12 a 13. O mesmo ocorreu logo depois do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus mandou que seus discípulos partissem pelo mar e subiu ao monte sozinho. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mateus 14, 23. Também ao redor a notícia da morte de João Batista. O mestre se retirou para ficar em solitude. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar secreto. Mateus 14, 13. Esse tempo a sós consigo e com Deus é muito importante. Na qualidade de seguidoras de Jesus e suas imitadoras, tomamos seu exemplo para nos ajudar na caminhada cristã e para viver a agitação do dia a dia com equilíbrio. Precisamos de vez em quando parar um pouco, aquietar e ouvir a voz do coração e a de Deus.
Se nos fortalecemos e recuperarmos as nossas forças nesses momentos de solitude, grande é o ganho para a causa do reino, para a igreja e principalmente para a nossa vida pessoal. Quem dirá então para os filhos? Pratique as disciplinas espirituais, as quais nós conversamos aqui. A primeira delas, meditação na palavra, depois o jejum, depois nós falamos sobre comunhão, confissão, falamos também sobre serviço e solitude. Pratique cada uma delas. Neste capítulo são as mais relevantes e, se levadas a cabo junto com a oração, farão a diferença na rotina da intercessão pelos filhos. Lembre-se de que as disciplinas precisam ser praticadas regularmente para que você tenha um crescimento que leve ao fortalecimento espiritual. Como discípulos de Jesus, devemos afiar nosso machado sempre para agir com excelência nas causas do reino. Refaça a agenda e os planos. Inclua momentos devocionais, prática da meditação e da oração. E se vierem à mente 1000 desculpas para não inserir as disciplinas espirituais no seu dia a dia, lembre-se, quem determina as nossas prioridades somos nós mesmas. E ao fazermos isso, estamos afiando o machado. Ore comigo. Senhor, somos atarefadas, nossa vida é corrida, mas entendemos a urgência de praticarmos as disciplinas espirituais. Pai, ajuda-nos. Queremos aprender a melhor servir-te e a interceder por nossos filhos de maneira mais excelente, meditando na palavra, orando, confessando os pecados, servindo e fazendo tudo o que mais for preciso. Tu és o nosso exemplo. Queremos ser tuas imitadoras, agindo de todo o coração. Precisamos de um tempo de solitude para ouvir a tua voz e acalmar a alma. Orienta-nos para que saibamos como fazer. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Que Deus te abençoe.